Bom, boa noite de novo então. Vamos lá, nós estamos na primeira parte. Você tem um livro? Nós estamos na primeira parte das causas primárias, no segundo capítulo dos elementos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Nós finalizamos no encontro anterior e agora nós vamos entrar em espírito e matéria, questão 21 à questão 28. Então hoje nós vamos tratar sobre espírito e matéria. Aqui é importante que a gente tenha bastante calma, né? Paciência também, e eu também aqui, né, na minha limitação, porque ao primeiro momento pode causar muitas dúvidas, e vai causar, que é natural. Mas nós vamos percebendo que ao longo do tempo, até a 28, a questão 28, as respostas vão nos trazendo um conforto maior, um complemento maior. Mas para variar, não dá saciedade completa no entendimento de espírito e matéria. Creio eu que nesse item especial ele vai deixar mais dúvida do que clareza, porque a gente acha que é muito claro espírito e matéria. E aí agora começa a abrir um pouco mais para nós o entendimento do que realmente significa. Então, quando a gente pensa em espírito e matéria, Kardec vai trazer os dois elementos fundamentais do universo, a dizer que tudo deriva deles. Tudo que há no universo ou é espírito ou é matéria. Só que há uma dificuldade, porque Kardec está perguntando aos espíritos no século XIX, numa ciência, num conhecimento do século XIX, que faltava muitos recursos ao entendimento. Então, muitas definições ainda estavam pautadas no século XVII, vindas de Newton, por exemplo. Então, hoje a ciência avança e nós vamos perceber como os espíritos já traziam resposta aos tempos de hoje, embora Kardec ainda não entendia, tá? Então, nós vamos perceber o seguinte, Kardec ele vai trazer para nós espírito e matéria, mas ele vai escolher começar a falar sobre matéria. Porque ele pensa, a matéria é algo transitório, o espírito nós ainda não sabemos exatamente. Então vamos começar por matéria. Mas ele segue uma estrutura, que é a mesma estrutura que ele seguiu quando ele perguntou sobre Deus. Então ele perguntou, o que é Deus? Ele queria uma definição de Deus, né? Então ele perguntou o que é, de onde vem e qual a definição que os espíritos podem dar da matéria e do espírito. Então nós vamos perceber que essa é a estrutura que ele utiliza nas questões que nós vamos decorrer agora, tá? Se tudo der certo, nós vamos trabalhar questão 21, 22, 23 e 24. Lembrando que tem 22A e depois tem 23A também. Para entender o que é espírito, o que é matéria. E aí na semana que vem a gente entende essa ligação de um com o outro. Então vamos devagarzinho, né? Quando a gente pensa em matéria, o que a gente pensa? Vamos olhar aqui na sala, vamos encostar no que é matéria. Tudo que é palpável, tudo que a gente vê. Então nós vamos voltar só na definição lá de Newton, que a gente for pensar a matéria não ocupa o mesmo lugar no espaço. Nós aprendemos isso, certo? E até hoje é isso, certo? Certo? Não, vamos. Matéria. Ocupa um lugar no espaço e dois corpos não podem usar o mesmo local. É impenetrável, né? Então todas as coisas que nós vamos pensar como matéria é impenetrável, não conseguimos penetrar. E isso nós aprendemos na escola há pouco tempo atrás, ainda trazendo essa visão. No meu caso. Há algum tempo atrás. É que hoje já mudou, no meu tempo já ficou para trás também, né? Quando a gente avança para o século XIX, que é o tempo de Kardec,
Então nós vamos trabalhar a ideia do átomo, que o átomo era algo indivisível. Então que era algo rígido e que devido à composição que existia entre os átomos, formava-se a matéria, mas que não tinha nada dentro dele. E ele era indivisível. Então nós estamos falando de matéria, era formada por diversos átomos, minúsculos, rígidos, que vai juntando e vai formando ali o objeto. Tá? Então a cadeira tinha milhares de átomos reunidos ali, formando a estrutura de uma cadeira. Que seria algo material. Vamos pensando, tá? No século XX, descobriram que os átomos eram formados por alguns elementos que nós aprendemos lá na escola. E aí eu não tenho muita facilidade. Se eu errar aqui, vocês me corrigem. Os prótons, elétrons e os nêutrons. Era só isso? Ou é só isso? O século XX para o XXI começar a desenvolver, meio precariamente, um negócio que chamava acelerador de partículas. Aí pegava-se então um próton e um elétron, considerando um de carga positiva e um de carga negativa, ambos com massa. E se nós formos pensar o que é matéria, tudo aquilo que tem massa, pegava então um próton e um elétron, colocou dentro do acelerador de partículas e acelerou até eles se chocarem. E eles viraram um fóton, 2 fótons. E o fóton não tem massa. Eu não consigo pegar. E o fóton penetra em tudo. E o átomo ficou divisível. A gente não sabe o que é matéria. Indivisível. Divisível, né? Agora divide. Né? E aí pegaram um elétron ou um próton e mandaram sobre 2 fendinhas. E aí ele passaria por uma ou pela outra, mas por surpresa ele virou uma energia e passou pelas 2. Aquilo que era matéria aparentemente deixou de ter massa e vira energia. Energia é matéria? Nós estamos só divagando aqui no conhecimento. Energia é matéria. Tá. Então vamos pensar nessa. Esse fóton que não tem massa, se você acelerar ele na velocidade da luz, ele passa a ter massa. Só que para ele, se nós elevarmos ele à velocidade da luz, é como se o tempo fosse 0. Para o fóton, o tempo não existe. Então, quando o tempo não existe, ele passa a ter massa. Mas sem essa aceleração veloz, ele não tem. Nós estamos só falando isso para entender em que momento da ciência nós estamos comparado com Kardec, para ver que nós não sabemos o que é matéria hoje, que dirá lá atrás. Porque se nós pegarmos 2 elementos e levarmos ao espaço, uma cadeira e uma caneta, e se soltarmos ela lá, elas param. A gravidade tanto faz, a massa, pouco importa. Só que se a gente empurra, aquela que está indo mais rápido é a mais leve, com menos massa. Então tem uma questão ligada à velocidade, que é igual nós trouxemos, a própria fórmula de Einstein que nós trouxemos. Energia igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Então quando a gente olha para a matéria, a gente não vai conseguir entender o que é matéria, o que é espírito. Nós vamos ter uma breve noção do que os espíritos nos trouxeram, porque nos falta alguma coisa. Lembra daquela bendita, daquela que nós vamos trazer elas para pensar de novo. Só que isso olhando para o lado da ciência,
Mas quando a gente olha pelo lado da filosofia e perguntava o que é matéria ou o que é espírito, quando perguntava-se sobre o que é espírito, a resposta era, antigamente, tudo aquilo, espírito, é tudo aquilo que é diferente da matéria. Automaticamente a matéria é tudo que é diferente do espírito. Mas compreende-se espírito como sendo pensamento e ideia. Então tudo que é contrário ao pensamento e ideia seria matéria. Só que André Luiz colocou nos domínios da mediunidade, acho que capítulo 2 ou 3, quando ele vai falar do psicoscópio, não sei se é nesse livro, que ele vai falar que a gente consegue ver a densidade de um pensamento. Então, se a gente consegue ver a densidade de um pensamento, o próprio pensamento passa a ter... A ciência recente, não recente, mas recentemente descobriu que a luz é matéria. Vamos tentar entender o que os espíritos vão trazer para a gente? Então, matéria não é, né? Porque, olhando para o lado da filosofia, então eles falavam assim, ó, isso aqui está dentro da minha cabeça? Está no meu pensamento? Não, é matéria. Então, tudo que não está dentro do pensamento é matéria, 100%. Só que a gente esquece que há um mundo invisível ao nós aqui. Então, às vezes a gente olha aqui no espaço, tá bom, aqui não tem espírito e não tem nada material. Então, teoricamente, deveria existir um nada aqui. E a gente já ouviu que o nada não existe. Só que quando a gente pensa em matéria, se eu vou pegar de novo a composição nossa, do corpo material nosso, de uma planta, a planta também é matéria, mas parece ser matérias diferentes. Mas não. Matéria é matéria e espírito é espírito. Então a gente vai entender que há também níveis materiais que vão tendo ali suas composições alteradas. A gente acha que há uma variedade enorme, mas na verdade vem tudo de uma única olhar material, de um elemento único, que nós não vamos falar hoje, vamos falar mais para frente, que nas suas decomposições ou nas suas organizações vão formando vários aspectos de matéria que nós conhecemos. Tá? Então vamos lá. Ficou muito complicado, né? Mas sabe dar uma balançada. Agora é problema. Como diz os filósofos, eu sei o que é o espírito. É aquilo que não tem matéria. Mas aí eles disseram o seguinte, a matéria, o problema é da ciência explicar. Então vamos entender na ciência espírita o que é essa bendita matéria, né? Essa matéria tá difícil, não tá? Tá difícil. Eu poderia ter feito aqui, eu pensei muito, eu comecei a fazer nessa estrutura, depois eu pensei, não adianta. Eu ia trazer um organograma da gente entender Deus e abaixo de Deus, né, os elementos e tudo mais. Mas aí eu pensei, até chegar à condição do espírito, mas aí eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque nós vamos do final e depois ir para o começo. Então eu quero trazer o começo, aí depois no final a gente apresenta. Geralmente a gente chega apresentando todo o mapa e depois vai falando, mas aí a gente perde o raciocínio. Então a ideia é, vamos tentar entender matéria e espírito aqui. No final, que não é hoje, nós vamos trazer um panorama mais aberto. Tá? E se vocês quiserem, tem dois materiais lá na Gênesis. Não vou falar, deixa depois, eu coloco, mais fácil. Bom, eu comecei trazendo primeiro aqui, ó, primeira questão. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual é a causa primária ou primeira? Deus. Primeira, eu posso ter dois primeiros? Não posso.
Pensando em causa ainda, muito menos, né? Porque senão duas, né? Então, tudo primeiro é Deus. Então vamos ver a pergunta que Kardec fez. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em algum momento? A matéria existe desde o início como algo paralelo a Deus. Então foi criado por Ele? Em algum momento, qual é o momento? Então Kardec está perguntando isso, ó. A matéria já existia junto com Deus? Será que foi antes de Deus, junto com Deus, paralelo a Deus? E se não, em qual momento? Então, Deus estava lá, paradinho, e falou, acho que amanhã eu vou criar a matéria. Será que foi assim? Quando a gente pensa em nessa criação, então, a gente é muito acostumado assim, ó, Deus criou. Então Deus veio, criou e acabou. Está pronto, o elemento está pronto. Ou será que é algo que vem se construindo? Porque na nossa cabeça parece isso, né? Então tá bom, tem dois elementos, matéria e espírito. Deus falou, faça essa matéria, faça seu espírito, está pronto e acabou. E aí vamos usar do jeito que está. Igual massinha de modelar. A massinha de modelar está aí, foi feita. Mas a gente precisa dar uma modeladinha nela. E se ela não secar, então, vai embora. A gente modela quantas vezes quiser. Então vamos lá, vamos ver a resposta. A matéria existe desde toda a existência como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inato. Por mais distante que logreis figurar o início de sua criação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Eles devolvem uma pergunta para Kardec. Será que nós imaginamos Deus ocioso em algum momento? Porque se Ele criou e acabou, já faz tempo que Ele criou, né? Então Ele está sem fazer nada faz muito tempo. Mas Ele não criou tudo. Então vamos lá. Só Deus o sabe. Vamos dividir, né, pelos pontos finais. Só Deus o sabe. Nós não sabemos porque nós ainda temos uma limitação. Só Deus o sabe quer dizer que nem os espíritos superiores, perfeitos, puros, mais elevados também sabem. Quando foi criada? Quando? Só Deus sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então vamos olhar de novo. Os espíritos poderiam ter dito para Kardec, só Deus o sabe. Ponto. Acabou. Mas aí ele traz de novo um alerta. Olha, há coisas que a razão deve indicar. Nós precisamos raciocinar. A doutrina espírita nos pede, vamos raciocinar. Deus nunca esteve inativo, porque nessa pergunta nós poderíamos imaginar assim, a matéria está pronta e acabou. E Deus continua operando, tanto que o universo continua se transformando. Tanto que espíritos continuam sendo produzidos. Tanto que muitos mundos estão sendo produzidos. Então continua, aquilo que nós chamamos de matéria, ela continua se alterando, né? O que mais que a gente tira daí?
verbo alteia. É porque a matéria vai se alterando, né? As propriedades dela, as formas dela. Então nós não temos mais criações, só temos alterações do que já existe. Na expansão do universo nós podemos pensar que há, né? O elemento em si está ali, né? E aí ele vai manipulando o elemento matéria para poder ter essas outras, né? Eu vou responder assim, mais ou menos. Só Deus sabe. Eu não sei. Não, eu não sei. Também vou continuar perguntando. Quer trazer alguma contribuição? Não? Não? Uma outra pergunta que poderia, trazendo o que o Dani falou, da onde será que ele trouxe o princípio dessas coisas, né? Da Terra, para poder montar? Essa é a pergunta que nós precisamos saber, né? Essa é a pergunta que a gente não precisa saber. Deus não revelou a fórmula. Né? Porque senão ia Ia ficar chato, né? A gente ia fazer uns mundinhos, né? fico imaginando todos os mundos, né? A primeira coisa que eu estou pensando na gente. Mas essa matéria que eu usava aqui não é igual a outra, não é igual a outra. Imagina a grandeza. Não. E quem pode falar se foi a primeira, se não foi, se foi por aqui que ele começou, se foi por lá? Não, por aqui não foi. Pode ter certeza. E aí nós vamos lembrar de Jesus, numa fala de Jesus, quando ele coloca lá no Evangelho de João, meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Porque eles faziam referências a Deus ter feito a construção do mundo e no sétimo dia descansou. E aí que naquele dia então Jesus não poderia fazer isso, fazer aquilo e tal, e ele fala, não, meu Pai está trabalhando até hoje e eu também. Então não há um momento de pausa divina, né? Deus continua operando a todo instante. Só que é estranho porque falar eu também, porque aí nós esquecemos que os espíritos mais elevados, eles são co-criadores de Deus. Então quem ajudou na formação do planeta Terra? Quem é o governador desde antes da formação do orbe estava lá junto? Alguém que é co-criador, Jesus. Então há espíritos que auxiliam na formação, né, nessa organização de matérias. Tá? Então não é doutrina espírita, foi Jesus que falou. Aí aqui é um olhar sobre a formação dos mundos, né? Na terceira parte das causas primeiras da criação e formação dos mundos. Então Kardec traz uma observação antes de fazer a pergunta. Essa pergunta ela vai contribuir para a gente entender um pouquinho sobre a questão das matérias. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então ele definiu o que é o universo. E ele fez a mesma pergunta. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Kardec, ele falou umas 10, 20 vezes os espíritos, uma paciência danada, né? A resposta: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então não tem como nós pensarmos no universo a parte de Deus. Deus o fez. Certo? E se Deus não tivesse feito, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Faz referência de novo à primeira questão, tá? Ou seja, tudo é criação de Deus. Todas as vezes que Kardec for perguntar, eles vão jogar na mesma resposta, tá? Então nós já sabemos que matéria é criação
de Deus. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? O que tem extensão, né? Então Kardec aqui ele está afirmando, ele afirma o que ele imagina ser matéria, depois ele pergunta, está certo essas definições? Ao tempo de Kardec era isso, é o que tem extensão, tem peso, ou melhor, tem massa, que tem altura, que eu consigo medir, né? Tem profundidade. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, os nossos 5 sentidos. Pelos nossos sentidos nós conseguimos ver, sentir, ouvir. Então, como matéria, tudo aquilo que o sentido nos permite, dá impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Então, tudo que eu não consigo penetrar, automaticamente seria matéria. E aí Kardec fala, são exatas essas definições para o tempo de Kardec. No início da nossa conversa, nós já saberíamos responder isso aqui. O que mais? A gente tira da pergunta. Aqui ele também vai dizer, né? Se não é isso, perguntando se são exatas, quais são as definições? Eu estou sabendo, eu estudei para falar, ele está falando dos Espíritos. As definições são essas. Mas se não estão exatas, quais são as definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Então, do vosso ponto de vista, ao tempo de conhecimento dele, está tudo certo. Hoje, ele não está falando que Kardec está errado, ele está falando, olha, naquilo que é possível, naquilo que o teu conhecimento já permitiu, está tudo certo o que você falou. Vamos dizer, olha, tem muito mais, não é só isso, mas você só consegue entender até aqui nesse momento, tá? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Se nós pegamos a água, o vapor é matéria? É. E às vezes não estamos nem vendo, nem nada. Então, simples. Quando a gente fala, eu não sei se eu coloquei essa questão, eu acho que não. Mas quando nós pensamos no próprio... Eu acho que eu coloquei mais para frente, sim. Quando a gente pensa no perispírito, nós olhamos em volta, o perispírito é o quê? É matéria? Mas nós não estamos vendo esse vaporzinho fluídico. Mas os espíritos vão dizer que nós não enxergamos. Para eles é uma matéria ainda pesada. Então, na condição que nós estamos aqui encarnados, nós não conseguimos avançar mais do que isso. Então, quando Kardec coloca a definição de matéria, ele está falando, vocês só estão falando do que vocês conhecem. Há muito mais coisas a desenrolar. Tanto que hoje nós olhamos na ciência atual, há mais coisas para nós colocarmos aqui. Talvez o impenetrável nós poderíamos até descartar. Certo? Então Kardec diz, quando a ciência avança e descobre além, nós seguimos quem? A ciência. Porque muitas vezes está baseado em conhecimentos da ciência do passado. E aí ele continua, né? Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos.
Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, tudo que não é espírito é matéria. Está afirmando, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Porque para nós ainda estamos buscando as impressões pelos sentidos. Então, muitas coisas vamos dizer que não é matéria, porque para nós não é, porque os nossos sentidos ainda não permitiram. Mas ele está dizendo, é sempre matéria. E quando a gente vai olhar para o espaço e a gente percebe lá que tem as tais das matérias escuras, né? Das energias escuras, que compõem 95% do universo. É escura porque a luz bate e não reflete. Então não tem como estudar. Não hoje. Lembra que nós falamos do Hubble, James Webb, que lança o infravermelho e busca retorno? Não reflete. 95% é matéria escura ou energia escura, que no fundo é matéria escura. Nós só conhecemos 5%. Então é sempre matéria. Aí eu trouxe, só marquei, ó. Vamos pegar a questão 93 do Livro dos Espíritos. Ele vai falar sobre o perispírito, ó. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então não tem nada cobrindo o espírito, ou tem um envoltório, né? Envolve uma substância vaporosa para ti, para nós, mas ainda bastante grosseira para eles de lá, do plano espiritual. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, né? Então era só esse olhar diferente quando nós olhamos ainda a condição que nós estamos, ainda com pouco conhecimento, em relação a eles no estado espiritual com conhecimento avançado. Como às vezes nós olhamos para uma coisa e nós achamos que já é bem refinada e não é. Quando vai falar sobre as características do próprio perispírito, nós vamos falar que é uma matéria, qual que é a palavra? Quintessenciada. Essa palavra aí é matéria que nós não conhecemos. É mais refinada, Então assim, do ponto de vista nosso, não tem. Mas o deles existe. E olhando de lá para cá, é grosseiro. Para nós a gente nem percebe. Então eu fico imaginando o plano espiritual, eles olhando nós aqui no plano material. O que eles não enxergam em volta aqui. Porque só pensar que o perispírito já é grosseiro, todo mundo já tem em volta uma casca. Todo mundo está pensando, produzindo onda. Se não é espírito. Então aqui deve ser um rabisco para lá e para cá, danado, né? Do plano espiritual. Isso no nosso mundo aqui, assim, tão atrasado, né, Léo? Imagina naqueles mundos. Nossa. A matéria. Nossa. Deve ser um sucesso. Não dá para pensar. É bom não pensar. Bom, já que eles falaram então que há definições a mais, mas que nós ainda estamos limitados, então aí Kardec vem e vai trazer para eles, ó. Se a nossa definição é limitada, qual a definição de vocês, ó? Que definição podeis dar da matéria? Já que eu não consigo entender, o que vocês podem trazer de contribuição? Como vocês definem a matéria? A matéria, eu fico pensando na resposta, porque nem entendeu a matéria, né? E aí matéria é algo tão complexo para nós,
Mas quando a resposta vem, a gente percebe que os espíritos vão amarrar um pouquinho, porque assim, não adianta eu querer avançar, porque eu já falei, o máximo que vocês conseguem é até aqui. Falta elementos, repertório para eu falar. É igual se a gente falasse assim, a gente já usou esse exemplo, mas se alguém falasse assim, comunicação simultânea, há 150 anos atrás, o espírito falaria, celular. A gente, que é isso? Então ele vai perguntar, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Ele não falou da matéria, ele pode ter falado de duas questões aqui mais próximas. A matéria aqui poderia ser o corpo material como exemplo, ou até o perispírito como exemplo. Ele não foi longe. É o laço que prende o espírito, que une o espírito. A matéria é uma âncora. Então, quando a gente pensa na condição espiritual, nós aqui, o que nos prende aqui nesse mundo? A matéria, o corpo. E ele fala, então, e o que é? Qual é o objetivo dessa matéria? Porque a segunda parte é o instrumento. Qual é o objetivo? É um instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. A ação é pegar, movimentar, para lá, para cá. Né? Então, o espírito utiliza da matéria. Nós paramos para pensar nisso? A matéria está à disposição, é lógico que dentro das devidas proporções, do espírito. O espírito utiliza da matéria para poder agir, poder se movimentar, para poder se relacionar. É o que ele está trazendo, é um instrumento. O que chamais de matéria é um instrumento para o espírito. Esse prende também não pode ser um apego também? Eu não ouvi, desculpa, Nivaldo. Esse prende não pode ser um apego também? É que ele vai colocar que é a matéria que o espírito vai ser preso a essa condição material. Lógico que depois a gente vai ter todos os apegos materiais do mundo possíveis e impossíveis. Mas nesse momento ele está definindo só a questão, que é matéria, estou pensando que está certo. Mas só pensando que é matéria, o que é o espírito. Então aqui, nesse jogo do espírito, vamos dizer assim, os espíritos já trouxeram, olha, você perguntou sobre matéria. Só que a resposta sobre matéria não teve como ser dada senão trazendo o espírito. Porque depois, mais para frente, ele vai falar dessa ligação da matéria com o espírito, que aí é o que você está falando. O que mais que a gente consegue extrair daí? O espírito evolui, progride, avança, aprende, usando bem a matéria. Se nós quisermos ir no que o Nivaldo trouxe, se nós soubermos bem caminhar pelas questões materiais, nós vamos evoluir também. Esse é o caminho. A matéria é um obstáculo? Mais ou menos. Ela pode ser um obstáculo, mas que ultrapassado o obstáculo, nós avançamos. Tá? Só que tem um detalhezinho que eu coloquei, eu vou tentando, não consigo, eu vou tentando toda semana, não consigo, ele come um pedaço, né? Então eu subo e ele come do mesmo jeito. Mas aqui ele colocou, então agora a gente precisa começar. É aqui que eu falei assim, ó, nós vamos entrar numa seara que às vezes não vai ser explicado 100%, que vai precisar de mais tempo para explicar isso. Por que eu coloquei um amarelinho no E? Na codificação espírita,
Kardec separou, existe E minúsculo e existe E maiúsculo. Na resposta, na pergunta não tinha nem espírito. Aí os benditos dos espíritos com E maiúsculo responderam com E minúsculo. Então dá uma olhada no livro, porque tem livros que não vieram minúsculos. Algumas traduções não trouxeram minúsculo. Todo mundo minúsculo? O livro que eu tenho aqui, a questão 24, a pergunta é espírito com minúsculo, só que a questão 25, o espírito é com maiúsculo. Com maiúsculo. Mas tá certo. Vai ter. Não vai chegar nela hoje, mas vou. Quando nós pensamos, né, no E minúsculo, é um princípio inteligente, não é o espírito ainda individualizado. Vamos nos conter aí por enquanto. Quando nós pensamos no E maiúsculo, Kardec vai colocar o E maiúsculo sempre que nós falamos de espíritos que já chegaram à condição do reino hominal, já encarnaram, já desencarnaram, já reencarnaram. Esse é o E maiúsculo. O E minúsculo é um princípio inteligente. Os nomes atrapalharam, que podia ser princípio inteligente, não chamar de espírito, ficaria mais fácil. Mas ele vai explicar um pouquinho mais à frente. Tá? Então, só para a gente entender que há uma diferença. O Ezinho maiúsculo somos nós, somos os desencarnados. Já individuais, já com a inteligência funcionando bonitinho. O E minúsculo, não. Não chegou à condição hominal, é E minúsculo. Mas a gente podia pensar, mas o animal não tem um espírito? Mas a gente não tem ainda a questão do pensamento contínuo. Então Kardec falou que, na dúvida, E maiúsculo é só os homens. Tá? Então vamos na questão 76. Essa aqui é a nota, ó. Então ele diz o seguinte, ó, origem e natureza dos espíritos, maiúsculo. Que definição se pode dar dos espíritos? E maiúsculo, nós encarnamos. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, que têm inteligência. Seres inteligentes, não é um princípio inteligente. Somos seres inteligentes. Povoam o universo fora o mundo material. Porque depois ele vai trazer a alma sendo encarnada e o espírito como sendo que ele está desencarnado. Mas é aquele que encarna e desencarna. A palavra espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então há um elemento inteligente no universo. Tudo bem? Há um elemento material e um elemento inteligente, ou um elemento espírito. Porque senão nós estamos achando que Deus construiu nós espíritos e matéria. E o espírito é outra coisa, é um elemento. Vamos guardar isso aí, nós vamos caminhar. Aqui é confuso, eu demorei muito tempo também para entender isso dentro da doutrina, tá? Então, a partir dessa questão, quando a gente chegar na 76, tanto que aqui acaba a causa primária, 75 acaba as causas primárias, 76 já vai falar do mundo dos espíritos. É a segunda parte do livro. Então, daqui para frente, ele vai trabalhar o Ezinho maiúsculo. Ele muda o panorama, tá? Então nós não estamos falando de nós espíritos lá, nós estamos falando de princípio inteligente, um fundamento inteligente, que chama espírito. Então Kardec comentou, ó, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então é pela matéria que o espírito atua para poder evoluir. Tá? É por intermédio
dela. Se é, nós temos que pensar que matéria e espírito eles estão constantemente juntos, sofrendo, né, essa interferência ou atração, digamos assim. Tá? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Tá fácil. Tá, gente, tá fácil. Tá, porque vai piorar. Então, vamos lá. Ele vai trazer a mesma composição das perguntas, igualzinho. Então, o que é o Espírito? Se nós buscarmos lembrar de novo da questão 1, ele não trouxe o que é, mas que é. As mesmas explicações que nós trouxemos quando nós falamos da primeira questão, né? Qual é a essência, qual é a base, né, do Espírito? Como nós podemos definir o Espírito? É isso que ele está perguntando, né? Então, se Deus criou a matéria, como Deus criou o Espírito, né? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. O princípio é a fonte da inteligência. O que é esse inteligente? Quando nós pensamos numa inteligência, eu estou falando desse espírito, desse princípio inteligente, algo inteligente. Difere dos demais, dos animais, por exemplo. Que dá a condição de pensar, dá a condição de raciocinar. É o princípio, é o fundamento desse raciocinar, desse pensar, mas do universo. Então não está só aqui na Terra, nós temos que pensar no universo. Será que é porque a matéria ela é inerte, né? E o princípio inteligente dela. A matéria ela é inerte, mas o espírito age na matéria e a torna não inerte. Essa palavra inteligente foi a coisa que ele achou para falar que o espírito é capaz de Agir, atuar de agir, de pensar, de raciocinar. a palavra que ele ia usar. Então, só que tem um detalhe, né? Ele entrou perguntando do espírito. E parece assim, eu já entendi tudo de matéria. Então nós falamos assim, não ficou tudo tão claro para a gente. Kardec aceitou a resposta, virou a página e falou assim, já que você perguntou de espírito, não adianta eu querer continuar aqui falando de matéria se você trouxe um elemento novo que eu desconheço. Então para. O que é espírito? Porque parece então que ele ignorou a questão da matéria. Já entendi, está tudo certo. Não. Como você trouxe um elemento novo, eu preciso entender que é esse elemento novo. Então falou que na matéria, o tal do espírito aí, ele agia sobre a matéria. Então você falou, para ele agir sobre a matéria, ele precisa ter um princípio inteligente. Ele precisa ter um raciocínio, ele precisa ter um pensamento, tem que ter uma lógica. Uma característica que você falou, que é igual que é Deus, mas só que daí ele individualizou, ele falou que é o Espírito. O elemento. Elemento, perfeito. Perfeito. Não ficou genérico. É. Não são os espíritos, né? É o espírito. Porque na matéria também há a matéria. São dois elementos fundamentais. São os dois. Perfeito, muito bem. Perguntar que é espírito. O que são esses espíritos? É isso aí, Samu. Muito bom mesmo.
Podemos passar para frente? Essa interpretação do princípio inteligente é uma coisa que cria muita dificuldade, né? Porque nós, na nossa concepção religiosa, Deus criou o homem, né? Fez o sopro e fez o homem. E aí, isso é difícil. Então agora a gente parte de pensar assim. Tudo então, tudo que é no universo, criação divina, tudo é criação divina. Ou vem da matéria, ou vem do princípio inteligente. Tem como ter espírito sem perispírito? Nós nem estudamos isso, mas talvez tem como existir espírito sem perispírito? Não. Então tem como ter espírito sem um envoltório material? Não. Então para chegar no estado do ezinho maiúsculo, ele precisou usar um pouquinho do elemento matéria e um pouquinho do princípio inteligente. E é assim que ele vai fazendo tudo. Então uns eu pego um pouquinho mais daqui, outro um pouquinho mais dali. Tudo isso derivado tal do fluido cósmico universal, que nós não vamos falar, mais para frente a gente fala. Léo, se a gente voltar, pensando nessa questão dos dois, em tese, né, porque só Deus sabe, houve uma especificidade para não virar uma internet no seu princípio inteligente. Ou não? Já nasceu essa dualidade composta. A doutrina nos traz pelos Espíritos que há exatamente essa dualidade divina, desde o princípio. Os dois juntos. Em que momento? Só Deus sabe. Porque a matéria é o veículo do princípio inteligente, né? Então, se você tiver só o princípio inteligente, você não ia ter onde ele agir. E o inverso também. Mas veio porque daí você tem a partícula unitária no começo. Você não tem a dualidade no começo. Não, ele cria dois elementos, né, Dani? Sempre dois. Ele criou dois elementos. Tanto que o diagrama que eu disse lá era assim, Deus, aí ele desce duas perninhas, matéria e espírito, e aí desce toda a composição do resto. Então, o espírito vai juntando outros elementos ao longo do caminho. O princípio inteligente vai juntando outros elementos no meio do caminho. Depois a matéria vem e une. Aí forma o esão maiúsculo. Né? Então tem essa separação. Quando ele fala que a matéria é o laço que prende o espírito, isso significa que sem a matéria, o espírito com E minúsculo não progride. Não progride. Solto no universo. Não é isso? Perfeito. Sem a matéria, ele não ganha individualização ao longo do tempo. Nós somos seres individuais, nós. E se eu não sou individual, eu não tenho livre-arbítrio, vontade, eu não tenho como evoluir. Então, perfeito. Enquanto o princípio inteligente, é um elemento solto, não é isso, é um elemento solto no espaço. Vai. Não é isso, mas só para a gente pensar. Da mesma forma que a gente for pensar a matéria sem espírito agindo nela, é um bloco parado lá, um cubo perdido. Não é isso também, mas só para a gente entender. Né? Tá? Eu trouxe isso aqui para nós pensarmos, porque ele vai falar um pouquinho na transformação do princípio inteligente. Tá? Então, é mais esse finalzinho que importa, mas na questão 607A, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Ele está perguntando, né? Então, a alma é o ser encarnado. Nós. Então, ele está trazendo, olha, parece que nós podemos considerar, então, que a alma vem lá do princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Quando era só princípio. A nossa alma evoluiu, o Samu falou, a alma evoluiu, mas parece que ela saiu lá de trás, é isso mesmo? É isso mesmo, ó. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade?
nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ele vem do princípio, vem e aí nas suas transformações ele vira espírito. Então nós não viramos de uma hora para outra. Então Deus continua trabalhando, operando. Então aí Kardec perguntou de novo, né? Além daquela definição, o que mais vocês podem fornecer? Ele está falando para a gente ali, né? Quais definições mais? Qual a natureza do espírito? Qual que é a origem do espírito? É isso que ele está perguntando. Do que é composto. Então os espíritos sabem que para nós não é fácil entender. Eles têm consciência disso. É que não tem como eles simplificarem mais, porque a gente não tem vocabulário para entender. Tá? Porque aqui está o mais simples possível na visão deles, que a gente conseguiria entender. Tá? Então eles começam assim, ó, qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Do ponto de vista nosso, é muito difícil analisar o espírito, porque a gente nem vê. Foge dos sentidos, como que a gente vai compreender algo que a gente nem vê, né? Porque a gente busca sempre as experiências materiais para definir alguma coisa. Se eu vou para dentro de um laboratório, olhar até a questão da matéria, a matéria nós temos a ciência provando tudo isso. Mas se eu tentar buscar entender o espírito, algo que eu não vejo, tentando usar dos sentidos, esquece. Então por isso que ele diz, a linguagem de vocês não dá, né? A vossa linguagem, o vosso conhecimento é impossível, porque vocês ainda estão buscando o entendimento pelos 5 sentidos. Falta um sentido. Para vós, o Espírito, né? No caso, ele, nada é, por não ser palpável. Ou seja, não é perceptível, nós vamos dizer que não é nada. Até porque, antigamente, morreu, o espírito não se mostrou nada ali, o corpo ficou ali, aquele negócio que falava de espírito não é nada, não existe. Eu não vejo, não existe. O espírito era o tal do pensamento e da ideia, e no passado dizia que o pensamento e a ideia era resultado da função cerebral. Então, para vocês, não é nada. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ou seja, ele existe, não é? Nós conseguimos perceber, os nossos sentidos nos mostram o que é o Espírito. E aí eles colocam para Kardec, né? Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, quando a gente olha para o espaço e diz que não tem nada, o nada não existe. Certo? Então, nós já entendemos aqui que o espírito realmente não é matéria. Fica muito claro isso. Só que se Deus... Eu vou fazer só a primeira, a segunda eu não vou responder, né? Mas se Deus criou a matéria, Deus também não é material? O segundo ponto a gente põe ponto, não vou seguir. Essa pergunta 23, se ele perguntasse o que é espírito, seria uma equivalente. É.
Vamos seguir? Aí eu só trouxe para nós lembrarmos, ó, questão 10. Quando ele foi buscar a natureza íntima de Deus. Ele perguntou a natureza íntima do Espírito. A resposta de lá é a mesma resposta para a questão de agora. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Então não tem como a gente entender. E ele está falando o porquê, né? Na 11, ele traz mais um pouquinho para nós. Ó. Será dado um dia, né, ao homem compreender os mistérios da divindade? O Espírito é um mistério da divindade. O mistério é o quê? O que a gente não sabe a resposta. Lembra que eu falei da igreja? Não sei a resposta é um mistério divino. Não vamos perguntar mais disso. Então um dia nós vamos saber quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição. Se houver aproximar de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, quando nós não estivermos mais obscurecidos pela matéria. Quando nós estivermos já mais além da matéria. Quando a gente não estiver tão envolvido na matéria. Quando a gente estiver mais envolvido nessa matéria grosseira, que para nós parece que não é nada. Mas nada não existe e em volta de nós ainda há matérias grosseiras. O corpo físico é uma matéria grosseira pra caramba, né? Absurdo, né? A gente vai pensar algo espiritual, um vapor e o corpo físico é absurdo de pensar. Quanto matéria nós temos em nós ainda, né? E aí ele trouxe assim, se é um princípio inteligente do universo, então ele falou assim, esse negócio de inteligente aí, então o espírito é sinônimo de inteligência? Ou se nós quisermos mudar, o espírito é igual à inteligência? O espírito é a inteligência? É a mesma coisa? Lembra que quando ele perguntou de Deus, ele coloca assim, podemos dizer que Deus é o infinito? Kardec tem uma sequência, um padrão de pergunta para o entendimento, porque a ciência pede método, lembra que ele fala, precisa de método. Então ele compara Deus ao infinito. Podemos dizer que Deus é o infinito? O Espírito é o sinônimo de inteligência. Podemos dizer que o Espírito é inteligência, a mesma coisa? A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Para nós, dentro do entendimento de vocês, pode confundir o espírito com a inteligência, está tudo certo. Mas não é. É uma qualidade, a inteligência é uma qualidade necessária do espírito. Tanto que, se eu pensar se eu pudesse pôr o espírito e tirar a inteligência dele, ele não era mais espírito. É necessário, é um atributo. Mas o espírito e a inteligência se confundem. É como se estivesse enraizado, os dois juntos ali. Se confundem, mas não é a mesma coisa. Tanto está enraizado, tanto é um princípio comum, que quando nós desencarnamos, nós seguimos com a inteligência. Quando nós encarnamos, nós retornamos com a inteligência. Ao reencarnar, nós trazemos as marcas
das ações da inteligência anterior. A inteligência é o que vai nos fazer movimentar nas questões materiais. O espírito movimentar na matéria, né? Usar a matéria como ferramenta. Então, tudo aquilo que nós fazemos segue, as marcas seguem conosco. Então, não é a mesma coisa, mas é como se fosse, porque a gente não consegue diferenciar agora. E aí eu resolvi parar aqui hoje.